Diretamente de lugar nenhum, seja bem-vindo ao Diário da Meg. Eu sou o Ricardo e hoje eu vou contar um pouquinho sobre o filme que eu assisti, Efeito Borboleta. Bom, eu não sou muito de assistir filmes antigos e Efeito Borboleta era um deles que eu nunca tinha assistido. E eu assisti ontem. E bugou minha cabeça. E eu decidi trazer no Diário da Meg. É uma das propostas, trazer no Diário da Meg algo mais assim intimista e reflexivo, meio filosófico aqui com vocês. Eu assisti esse filme pela primeira vez e... Bom, não é nenhum alerta de spoiler, porque spoiler tem prazo de validade. Acredito que a maioria de vocês já deva ter assistido ou não. Para quem não assistiu, é uma escolha assistir e você vai entender um pouquinho de eu ter falado isso. Efeito Borboleta, protagonizado pelo Ashton Kutcher, é um filme que traz um menino que tem alguns lapsos de memória, então ele tem apagões durante a infância, começo da adolescência, apagões inclusive em momentos cruciais. Isso pode decorrer de traumas, né? De situações da vida onde nosso cérebro, por autodefesa, busca esquecer. Inclusive, são situações bem importantes e pertinentes, que seria muito plausível ele esquecer. Mas o filme ele traz uma proposta mais, eu não diria sobrenatural, mas uma realidade alternativa, né? Onde esse adolescente, ele passou a infância e a adolescência escrevendo diários para tentar preservar a memória, né, do que aconteceu. Isso por recomendação do psiquiatra, inclusive. Ele cresce, ele vai para a faculdade, ele muda de cidade, né? E ele começa a fazer psicologia. É muito interessante. E na faculdade de psicologia, ele, em um determinado momento, pega os diários, começa a ler. E ali acontece, pela primeira vez, uma situação onde ele, lendo um dos relatos que ele escreveu sobre um dos dias, sobre um dos apagões, ele volta. A sua consciência adulta é transportada para aquele episódio do apagão na infância ou adolescência. E ali, no corpo de uma criança, no corpo de um adolescente, ele consegue, com a consciência adulta, transformar a linha do tempo, escolhendo diferente, falando diferente, escolhendo palavras, caminhos, situações, ações ali. E a partir dessa escolha, uma linha do tempo nova se cria, e aí ele termina essa escolha, ele volta, né, para essa vida adulta, para a consciência adulta dele, com uma linha do tempo nova. Então, para ele é muito surpreendente. E aí o filme mostra, né, o quão cada uma das nossas escolhas tem o poder de transformar caminhos. Acredito que você já deva ter passado por isso. Quantas vezes eu já refleti sobre uma escolha de curso, uma escola que eu entrei, uma amizade. Quantas escolhas a gente poderia ter feito diferente e... Eu não sei se você já teve essa brisa, mas eu tive. Será que eu conheceria as pessoas que eu conheci? Será que eu conheceria essas pessoas? Será que eu estaria aqui hoje? Será que eu estaria em outra cidade? Será que eu teria feito outro curso? Será que eu teria namorado as pessoas que eu namorei? Será que eu teria conhecido as pessoas que eu conheci? Será que eu teria a experiência que eu tenho hoje? Será que eu teria a maturidade para algumas coisas? Será que eu teria maturidade para algumas coisas que eu ainda não tenho? Como é uma das propostas do canal, eu e o Guilherme vamos trazer bastante coisas espiritualistas aqui para vocês. Algumas no campo sobrenatural, algumas explicações mediúnicas e outras reflexões espiritualistas mesmo. Eu acho que essa é a proposta de hoje. Para quem não sabe, eu sou espírita e umbandista, me considero assim, as duas são diferentes. Explico isso melhor em algum outro rolê, não vai ser hoje. E uma frase muito popular dentro do espiritismo, que alguns atribuem inclusive a Chico Xavier, mas eu acho que ela não é uma frase dele, que é mais ou menos assim: embora a gente não possa voltar no passado e construir um novo presente, a gente pode, no presente, escolher e construir um novo futuro. Ela é mais ou menos assim, eu vou deixar na descrição, tá bom? E ela tem essa pegada, a gente não pode voltar. E talvez ficar gastando tempo e energia pensando no si não vai construir um novo futuro.
outra frase muito famosa do Kung Fu Panda, já que estamos falando de filmes, que é do mestre Oogway. Quando ele tá lá debaixo do pessegueiro, refletindo, né? O pessegueiro, ele vai dar pêssegos e não maçãs. E aí, na sequência das reflexões, né? Ele mostra que o ontem é história, o amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva, por isso chama presente. Então a gente tem que parar no nosso presente, no hoje, com calma, tentando centrar o máximo de razão possível. Eu sei que é difícil, sou um canceriano muito emotivo e impulsivo. E também não é muito sobre signo esse rolê, mas é sobre o quão a gente tem que centrar sobre as nossas escolhas do hoje. Tendo sonhos, sim, tendo desejos, tendo esperanças, mas não pensando nos cis que aconteceu e muito menos nos cis que podem acontecer. A gente tem que decidir escolher o caminho a seguir. Isso vai levar a gente num futuro, mas se a gente construir isso bem feito e construído no presente, isso pode ser um futuro legal. Não vamos romantizar a vida, não vamos romantizar sofrimentos. Tipo, a gente vai ter desafios, sim. A gente vai encontrar pessoas que a gente não queria encontrar, mas talvez seja interessante para aprender algo. Talvez, se a gente escolher bem feitinho, escolhidinho, talvez a gente encontre pessoas muito legais, a gente escolha caminhos com menos sofrimentos, inclusive escolhendo o que a gente gosta, escolhendo o que a gente quer, o que a gente tem vontade, reduz as chances de sofrimento, principalmente porque a gente vai olhar para os desafios de uma forma diferente. Recentemente escutei nas redes sociais, no Instagram, falando que a gente devia sempre jogar cara ou coroa para as decisões que a gente quer tomar. E a gente tem que escolher não o que a sorte da cara ou coroa vai nos ofertar, mas o que a gente torceu para dar nesse jogo de sorte. Então, se você joga cara ou coroa hoje, escolhendo um caminho, não sei, você quer escolher o quê? Medicina ou direito? Ou filosofia ou gastronomia? O que você quer escolher? Joga cara ou coroa. Aquela que você torcer mais, aquela que você achar que é o seu caminho, é o que faz sentido, pelo menos para aquele momento. Então, segue aquilo. A gente muda. Coisas, elas vão ficar pelo caminho. Algumas coisas vão ficar porque a gente amadureceu, porque a gente mudou e porque não cabe mais na nossa bagagem da vida. Então, se a gente está numa estrada com uma bolsa, uma pegada bem cigana, imagine uma estrada com uma sacola cigana. O que cabe nessa sacola? Porque você tem uma caminhada muito longa pela frente. O que cabe nessa sacola? Você vai levar. Coisas uma hora não vão caber mais e não vão fazer sentido para você levar isso adiante nessa sacola cigana. E coisas vão ficar para trás. Algumas coisas vão ficar para trás por negligência, porque talvez você não soube carregá-las direito, você não soube o momento certo de carregar, como carregar. Você talvez sobrecarregou essa sacola e algumas coisas vão começar a cair e tudo bem. Não vamos parar e olhar para trás ou tentar voltar e pegar as coisas que caíram no meio do caminho. É essa coisa do se. O se ficou. Pega o que tem na sua sacola, segue adiante. O que você quer, o que você deseja, o que você tem esperança, o que você acha que você realmente precisa, respeitando tudo que está dentro da sacola. Porque muitas vezes essas coisas que estão na sacola são pessoas, são situações, são vivências muito importantes. Respeite tudo que está dentro da sacola, mas respeite você também. Qual que é o seu desejo? Muitas vezes você carrega coisas na sacola que não fazem mais sentido para você e você fica esmagando ela no fundo da sacola. Muitas vezes você faz mal para essas coisas. Sei lá, uma maçã. Se você guardar uma maçã no fundo da sacola, ela vai começar a apodrecer. Ela precisa ou ser consumida ou ser deixada na estrada para animais, pássaros, comerem essa maçã. Ou, além de fazer mal para a maçã, né, você vai fazer mal para você, porque você está carregando algo podre. Uma hora isso vai cheirar mal. Se você tentar comer essa maçã, ela vai te fazer mal. Então, pega essa estrada da vida, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você torce para ser o seu futuro. Escolha também, não só por impulso e por emoção. Claro, tem que ter uma pitada de emoção, tem que ter uma pitada de amor em tudo que você faz, mas também tem que ter uma pitada de racionalidade. Então pega tudo isso e segue adiante. Porque o filme mostra isso, o efeito borboleta ele vai mostrar isso. Que se você tentar
ficar preso ao cis, você vai ficar nesse looping de mudanças de linha do tempo. Você vai ver que alguns desses futuros são bem ruins. E qual o sentido, né? Mas também você não pode ficar construindo demais o amanhã, construindo demais esse sonho, idealizando demais um castelo. Se você não seguir nessa estrada cigana, você não vai chegar a lugar nenhum. Sei lá, se você quer se inscrever num programa de culinária, se inscreva. Se você quiser se inscrever num programa de música, se inscreva. Se você quiser se inscrever num intercâmbio, se você quer fazer matemática, filosofia, eu acho que a gente não pode ter tanto medo. Bom, acho que essa é um pouquinho do que eu queria trazer, né, no Diário da Meg. Essa pegada de reflexão. Vou assistir a continuação dos filmes. Não sei se eles têm a mesma popularidade e a mesma profundidade que esse primeiro filme com Ashton Kutcher teve. Eu acho que aparentemente são filmes diferentes. Vou assistir, talvez eu traga pra vocês. Se eu achar que as reflexões de hoje foram suficientes, não trago. Mas assistam Efeito Borboleta ou não assistam. A escolha de vocês. Diretamente de lugar nenhum. Até o próximo Diário da Meg. Meu Deus do céu, que reflexivo!